Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas a mais essa aula. Gente, a gente vai começar fazendo essa parte maior aqui, ó, que é a parte das costas, tá? E o fio que eu tô utilizando nesse projeto é esse aqui, ó, o Raíza Veste. No caso desse fio aqui, o tex dele é 388, tá? Ele é um pouquinho mais grosso do que aquele outro Raíza normal. Esse aqui é o Raíza Veste Comfort. Esse é o branco ótico. Tex 388, já disse, né? Então, é esse, ó. Lá no site você identifica. Vou ver aqui o Raíza Veste. Ele vem com 400 metros, Tex 388, tá? Esse fio é tão maravilhoso que ele tem até proteção contra os raios ultravioletas, tá? Então, é um fio de muita qualidade. É só você acessar aqui, ó, raiza.com.br, que você entra no site e compra seu fio. Aplique o meu cupom VAL10, tudo junto, que você ainda tem 10% de desconto, tá bom? Para essa peça, nos tamanhos P e M, 2 cones, dá para fazer o tamanho P. O tamanho M eu ainda tô em dúvida, mas o G com certeza vai 3, tá bom? Então, vamos dar início aqui à nossa peça. A gente vai fazer primeiro essa parte de trás. Vou te mostrar aqui como a gente inicia, como a gente dá continuidade. Os materiais utilizados serão, além do fio, a agulha que eu tô utilizando é a 2,75, tá? Que é uma agulha um pouquinho mais grossa, que dá muito bem para trabalhar com esse fio. Para dar início a esse trabalho, você vai começar a fazer... Deixa eu te mostrar novamente aqui. Você vai começar por aqui, ó. Por esse lado menor, tá? Esse lado menor, você vai fazer do comprimento que você quiser a medir debaixo do braço, ó. Essa parte aqui é a que vai pro ombro e aqui é a cava. Então, você vai colocar a fita métrica ou o primeiro fio de correntes embaixo da sua axila e vai ver até o comprimento que você quer a sua peça, tá? Esse meu aqui, ele vai ficar ali mais ou menos abaixo do umbigo um pouco, tá? Então, basta você medir em você ou na sua cliente, porque essa peça aqui, quem determina o comprimento dela é você, tá certo? Assim como qualquer outra peça, né, gente? Então, para dar início, você vai começar fazendo essas correntinhas, tá? Até atingir o comprimento que você quer. A medir debaixo do braço até o comprimento desejado, tá? Então, siga fazendo esse seu elo de correntes até atingir esse comprimento que você deseja. Ao atingir ali o comprimento que você quer, no caso do meu aqui, eu fiz 60 correntes, tá? E já atingi o comprimento que eu preciso. Daí, a gente vai começar a fazer baixíssimos aqui nesse começo, ó. Nesse comecinho, essa parte do cós. Tá vendo que o cós fica um pouco mais fechado, ó. Tá? É baixíssimo, uma carreira é baixíssima, outra carreira é ponto baixo. E aí, você vai pular uma correntinha de espaço, vem na próxima, ó. Faz um baixíssimo. O primeiro. Aí, o segundo... O terceiro, para cada correntinha, um, tá? Daí, o quarto, o quinto e o sexto. Eu quis a minha barra desse tamanho. Se você quiser a sua barra maior, você faça por 7 ou 8 baixíssimos, tá certo? A partir daqui, a gente vai começar a fazer meios pontos altos. Laçou o fio, vai na corrente seguinte, ó, puxou, tira tudo. Laçou o fio, vai no ponto seguinte, puxou, tira tudo. Então, essa carreira será só assim, tá? Com meios pontos altos. Siga fazendo assim, um ponto para cada ponto de base, até chegar lá no último ponto desse elo de correntes. Então, eu segui fazendo exatamente como eu disse para vocês. Aí, gente, eu decidi diminuir aqui só um pontinho aqui na minha corrente, ó. Eu fiquei aqui, nesse caso, com 57 pontos no total. 6 aqui, tá? Mais o restante, então, eu fiquei com 57 pontos no total, tá? Essa última correntinha, eu não vou fazer, tá bom?
Essas últimas duas. Porque daria 57, aí 58, 59. Com a que eu pulei pra virar, daria 60, né? Mas eu decidi fazer 2 pontinhos a menos aqui, tá? Pra não ficar muito comprido, ok? Isso aqui é o de menos, esses 2 pontinhos. Então, bora lá. Você vai subir apenas uma corrente, virar o seu trabalho e logo aqui, ó, nesse primeiro ponto, você já vai começar a fazer seus meios pontos, ó. Laçou o fio, aí eu vou pegar só o lado de lá. Nessa carreira que eu venho aqui do lado de cima, eu sempre vou laçar o fio e pegar aqui, ó, a alcinha só do lado de lá, tá? Da outra vez, quando eu subir, eu já não vou pegar só uma alcinha, eu vou pegar no meio do ponto. Vamos chegar lá no final, que aí eu te mostro isso, tá? Que é pra ficar os dois lados iguaizinhos, ok? Pra não ter essa coisa de avesso ou direito, tá bom? Então, você vai seguir fazendo aqui, ó, os meios pontos altos, até chegar naquela sequência dos 6 pontos baixíssimos que a gente tem lá no finalzinho da carreira, tá? Então, siga fazendo, ó. Quando chegar aqui na direção do primeiro ponto dessa sequência dos 6, eu volto com você. Então, eu prossegui fazendo até chegar aqui no final da carreira. Gente, preste atenção nisso aqui, ó, pra você nunca errar. Fazer sempre igual essa barra, tá, ó? Aqui, ó, ainda é meu último ponto, meio ponto alto. Pegando só a alcinha de lá. Como que eu tenho certeza se tá certo? Eu sempre confiro, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Sempre confira, ó. Aí, aqui, você vai pegar só uma alcinha, ó. E vai fazer, ó. Não faça muito apertado, tá? Ó. Daí, pera lá, não peguei no meio do ponto, senão vai desfiar. Daí, ó, 2. Sempre uma alcinha, ó. 3. 4. Opa. 5. E no último elo, ó, tá vendo aqui, ó, é onde eu vou fazer o meu último ponto, que é o de número 6, certo? Aí, você vai subir uma corrente. Presta atenção nisso aqui para você fazer certo. Uma carreira você vai fazer a partir de agora, ó, dessa carreira seguinte. Essas duas primeiras nós fechamos com baixíssimo. Agora, a partir de agora, você vai subir uma corrente, virar o seu trabalho. E você vai fazer agora, sempre, quando você começar a carreira daqui pra lá... Gente, que unhas, hein? Não deu pra arrumar, não, antes de gravar esse projeto. E ainda tá tudo amarelada de um trabalho que eu tava fazendo com uma tinta amarela. Eu sou a louca dos artesanatos. Bora lá. Sempre, ó, quando você for começar aqui do lado do cós agora, você vai começar com um ponto baixo, sobre os baixíssimos. E quando você vir daqui para baixo, você vai encerrar com baixíssimo. Ou seja, a gente vai ter uma carreira de baixo e uma de baixíssimo, uma de baixo e uma de baixíssimo. Por quê? Se você fizer tudo em ponto baixo, ele fica largo, esse cós. Se você fizer tudo em baixíssimo, ele fica muito estreito. Então, eu fiz várias experiências e essa foi a forma que eu achei melhor, tá? Então, chegou aqui no final, fez uma corrente, virou o trabalho. Aí, você vai pegar essa alcinha aqui, ó, que fica pra cima aqui, ó. Não é a do lado de lá, não, ó. Não entra no meio, é logo essa, ó. Entrou aqui na alcinha, ó, ponto baixo. Já que a carreira anterior foi baixíssimo, certo? Ó, 1, 2... 3, 4, sempre folgadinho, 5, e o último aqui, ó, baixíssimo, tá vendo? Ó, vai ser o sexto. Sempre confira, que aí você não se perde, vai ficando todo o tempo igualzinho, simétrico, ó. 6, aí a partir daqui, ó, lembra que eu disse que na carreira de vinda, você vai pegar só uma alcinha aqui em cima? E nessa de trás, nos meios pontos, você vai pegar as duas, ó. Tá vendo esse buraco que fica aqui, ó? Ó, aqui é assim em cima do ponto. Então, aqui nesse buraquinho você entra, ó, e você pega as duas alças, tá vendo aqui, ó?
Aí, aqui já começa os meios pontos, ó. É só entrar aqui no buraquinho, ó. 2, 3, não precisa nem conferir, né, gente? É só ir fazendo os meios pontos, tá? Pegando as duas alças mesmo, ó. Tá? Você só vai pegar a alcinha do lado de lá quando for a carreira de volta, quando ela vir daqui pra baixo. Quando for o lado que nós temos o cós pra cima, é sempre pegando as duas alças, tá bom? Nessas duas primeiras carreiras, talvez você se confunda, mas depois você vai pegando todas as manhas aí, tá bom? Então, siga fazendo assim. Fazendo os meios pontos, um ponto para cada ponto de base, até chegar lá no final da carreira e aí eu volto com você. O único cuidado que você vai ter que ter é exatamente nesse início e nesse final, para que você mantenha as mesmas quantidades de pontos, tá? Olha só, chegando aqui no final dessa carreira, você tá vendo aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, meu último meio ponto com esse buraquinho aqui mais aceso, ó. Faço nele, mas aqui, ó, a gente tem o último mesmo, ó. Então, se você não fizer aqui, você vai estar fazendo uma diminuição, ó. Olha só. Então, chegando aqui, você vem aqui nesse último, ó, tá vendo? Essas duas correntinhas, essas duas alcinhas que ficam aqui, ó, é aqui o último ponto da carreira, tá, ó. Aí, agora sim, a gente fez a quantidade correta de pontos, tá? É muito importante a gente memorizar ou anotar esse início aqui dos pontos, para saber quantos pontos nós temos, porque lá no final, quando a gente for fazer essa outra aba na lateral, exatamente como aqui, ó, nesse caso, ó, o início e o final tem que ser igual. Então, a gente tem que saber exatamente a mesma quantidade de pontos para ficar igual dos dois lados, tá bom? Então, aqui, vocês lembram que eu finalizei com 57 pontos no total? Então, lá do outro lado, você vai ter que ter os 57 também. Você vai ter que ter 51 meios pontos e 6 pontos baixos ou baixíssimos para totalizar os 56 lá no final, os 57, lá na aba final lá, tá? Só para você não esquecer disso aí. Anote aí quantos pontos realmente você tem na sua carreira, para no final você não se confundir, não precisar ficar conferindo novamente, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou ter 5 carreiras. Eu já tenho 3. Vou fazer agora a de número 4. Isso pro tamanho G. Se você estiver fazendo com esse mesmo fio também, se você estiver fazendo com um fio mais fino, você vai poder fazer mais carreiras. Só que o ideal dessas carreiras é que elas sejam números ímpares, tá? Pra gente poder crescer ela depois aqui pro lado correto, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Se você for fazer o tamanho P, é só essas 3 carreiras. Agora, se você for fazer o tamanho G, como eu, o tamanho P e M dá pra você fazer essas 3. Só as 3. O G, você vai ter que fazer 4, você vai ter que fazer 5 carreiras, porque são números ímpares, tá certo? GG vai pra 7 carreiras aqui, que é pra poder essa cava ficar bem maior, tá bom? Então, ó, vou fazer agora a 4ª carreira. Subo uma corrente, laço meu fio, viro o meu trabalho. Lembra que eu te disse que quando a gente for começar desse lado aqui, ó, onde nós não temos o cós, a gente sempre vai pegar só a alcinha do lado de lá. Aqui você vai pular apenas a correntinha que você acabou de fazer, e aí você já vem aqui, ó, em cima do seu meio ponto, e vai pegar só a alcinha do lado de lá, tá? E vai fazer o meio ponto normal. Então, essa carreira será assim, pegando sempre a alcinha do lado de lá, até a gente chegar lá na marca ali, na marcação onde nós temos os 6 pontos baixíssimos e os baixos. Nessa carreira aqui, que a gente começa desse lado e fica embaixo do braço, a gente fecha a carreira com baixíssimo. Quando a gente vir de volta a carreira, daqui da parte do cós pra cá, a gente começa com baixo, certo? Já decorou isso? Então, eu vou chegar aqui até o final lá da carreira, começar a próxima com você, para que você não tenha dúvidas, tá bom? Siga fazendo meios pontos até chegar lá onde nós temos os baixíssimos. Quando no final de mais essa carreira, sempre faça aquela conferência, ó. Bem assim, ó. Fiz aqui nesse, ó. Aí aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui o último, ó. Para que você não erre, tá? E sempre, gente, pegou a alcinha aqui do lado de lá, no meio ponto.
Do lado de cá já, ó, você vai pegar essa aqui, ó, do lado de cá, aliás, aqui no cós você vai pegar do lado de cá, ó. Tá vendo? Não é a do lado de lá, ó, é aqui, a do lado de cá, sempre, em todas as carreiras, tá? Pro cós ficar diferente, ó, já fiz 3, 4, 5 e 6, baixíssimo, porque eu tô indo daqui pra lá, terminando a minha carreira do cós. Quando eu vou começar essa carreira do cós, faço uma corrente, viro o trabalho e pego sempre a alcinha do lado de cá, ó. Sempre a de cá. Você nunca vai pegar do lado de lá aqui no cós, tá? Aí você vai fazer aqui, ó, um baixo. Porque nós terminamos com baixíssimo e começamos com baixo. Sempre, você sempre vai pegar desde o primeiro pontinho. Fez a correntinha e faz os 6, ó. Já fiz 2. O terceiro, pegando só a alcinha do lado de cá. O quarto. O quinto e o sexto, ó. Esse sexto, ele sempre fica pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Entrou nele, fez o sexto. Aí começa agora os meios pontos. Então, não tem erro, tá bom? Essa é a nossa última carreira desses pontos nesse tamanho. Chegando aqui no final, após fazer os meios pontos altos, ó, que agora a gente não pega uma alcinha do lado de lá. Quando é do cós pra cima, a gente entra aqui e pega o ponto cheio, assim, ó. E faz o meio ponto, ó. O buraquinho já fica aqui esperando pela gente, ó. Tá? Então, siga fazendo assim até chegar lá no final. Chegando lá no final, eu volto com você pra gente dar continuidade no trabalho, já que agora terá diferença lá no final, tá bom? Então, chegando aqui no final da carreira, a gente vai fazer sempre a mesma coisa, ó. Tem que fazer os dois últimos, ó. Esse aqui, você entra aqui no buraquinho que ainda fica de espera. E aqui, gente, é o último ponto, ó. Não deixe de fazer nele nunca, tá? Ó. Entrei e fiz o último. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Agora, a gente vai subir um elo de correntes para dar a altura do ombro, tá? Essa parte fica embaixo do seu braço, rente com a axila. Aí, você vai fazer agora um elo de correntes até você atingir o comprimento que você precisa. Isso aqui vai variar de pessoa para pessoa, vai variar de fio para fio. Então, o ideal é você fazer as suas correntes e medir no corpo para ver se já deu certo. Porque você vai ter que fazer isso aqui até chegar na altura de em cima do ombro, tá? Em cima do ombro mesmo. O meio aqui de cima do ombro. Porque você vai fazer a parte das costas até aqui em cima do ombro. E a parte da frente você também vai fazer até em cima do ombro para depois costurar, tá bom? Então, você vai ter que medir aí. Ah, Val, mas eu queria saber quantos centímetros. Gente, meça. Meça no seu corpo, meça no seu manequim, porque aí você vai ter certeza da altura, tá? Ah, mas em centímetros dá exato, nem sempre. O ideal é medir, tá? Olha, no meu, eu fiz 35 pontos nessa parte aqui de cima, tá? Então, para fazer 35 pontos, eu vou fazer 36 correntes, porque eu ainda vou ter que virar, tá? Então, eu vou seguir fazendo 36 aqui no meu trabalho, e você aí no seu, faça a quantidade que o seu trabalho exigir, tá certo? Eu vou voltar aqui mostrando isso aqui, ó. Essas 35 correntes são essas aqui, ó, que vai crescer agora o nosso trabalho aqui pra cima, tá? Isso aqui foi o que a gente acabou de fazer, ó. E aqui é a parte que a gente vai crescer agora pra ele ficar assim, compridão, tá bom? Ótimo, bora lá. Ó, fiz as 36 correntes, como eu disse pra vocês, que no caso do meu trabalho foi o que pediu aqui na altura e deu certo, tá? Terminando de fazer essas 35 correntes, ó, notem que essas minhas correntes aqui, elas estão aqui, ó, do lado direito, certo? Mas eu não posso vir fazendo esses meus pontos aqui pelo lado direito da corrente, porque senão, quando eu chegar aqui embaixo, ó, vai ficar assim. Você vai ter que virar essa sua corrente pro lado avesso, preste atenção nisso, ó. Porque a gente vai ter que ir trabalhando aqui, desse outro lado, ó. Não é aqui nessa barra, isso aqui é a cava, tá? Então, ó, virou a corrente do lado avesso. Tá vendo aqui, ó, a corrente do lado avesso. Laçou o fio, vou pular
A primeira corrente, venho aqui na segunda, ó. Entro aqui, ó, na segunda corrente, tá vendo? E faço o meio ponto. Aí, vou lá na próxima, o meio ponto. E vou seguir fazendo assim até terminar de trabalhar sobre as correntes. Sempre do lado avesso. Notem que eu entro aqui na minha correntinha, ó, deixando apenas uma alcinha aqui pra baixo e deixo as duas lá pra cima, ó. Ó, meio ponto. Entro aqui, ó, no próximo. Tá vendo aqui, ó? Só uma alcinha aqui pra baixo, ó. Deixa eu mostrar bem, ó. Tá vendo, ó? Assim, tá bom? Então, siga fazendo assim até você terminar aqui de fazer sobre as correntes, tá bom? Os meios pontos altos. Então, seguir fazendo, ó, pelo lado avesso. Nota como dá certinho, ó, pra gente chegar aqui, ó, no local correto. A última corrente, ó, tá livre ainda aqui. Vou laçar o fio, vou continuar pegando da mesma forma, deixando só a beiradinha solitária aqui pra baixo, ó. Aí, a partir daqui, eu já vou pegar aqui, ó, nesse próximo ponto. Lembra que nesse trabalho que a gente vem, ó, daqui da parte de cima pra baixo, a gente sempre vai pegar só a alcinha, ó, do lado de lá. Então, você nunca esqueça disso, tá? Que é para o nosso trabalho ficar com um acabamento bem perfeito dos dois lados. Sempre nessa descida do ombro em direção ao cós, vai ser pegando só uma alcinha. E quando for no sentido do cós em direção ao ombro, vai ser iniciado com ponto baixo e pegado no meio do ponto, tá? E quando for desse lado, a gente pega só uma alcinha e encerra pegando só uma alcinha lá embaixo também, só que do lado de cá com baixíssimo. E subindo a gente começa com baixo, tá, gente? Então, é só esse cuidadinho que você vai ter que ter. Eu vou terminar mais essa carreira com você, iniciar a próxima, e aí serão só repetições por um bom tempo. Chegando aqui no final dessa carreira, mesmo processo. Basta você se atentar aos últimos pontos, deixe livre os 6. Você pode conferir de baixo para cima também, ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ainda tenho um livre aqui, ó. Ainda vou pegar minha alcinha do lado de lá, fazer meu último meio ponto. Aí, já passo pro lado de cá, ó, pra alcinha de cá. E vou fazer o baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5 e no último, ó, 6. Uma corrente, viro o trabalho, e se eu terminei com baixíssimo, eu começo com ponto baixo, ignoro aqui, ó, a correntinha que eu acabei de fazer e venho logo no primeiro ponto, pego só a alcinha do lado de cá e vou fazer os pontos baixos. 1, 2, um para cada ponto de base, 3, 4, 5 e o último, ó, o sexto, ponto baixo. A partir daqui, ponto pegando no meio. Só pego uma alcinha quando eu desço daqui do ombro em direção ao cós. Quando eu subo do cós em direção ao ombro, eu sempre vou pegar o ponto cheio aqui, ó, e vou começar com ponto baixo, tá bom? Então, gente, a partir daqui, você vai fazer uma repetição aí por várias carreiras, até você atingir a largura da parte das costas, de um ombro ao outro, tá? Isso vai depender do tamanho das costas, da largura das costas aí da sua cliente ou das suas. Então, não tem erro, não tem segredo, você vai fazendo e vai medindo. Chegou aqui, ó, na parte das costas, de um ombro ao outro, olha só. Aqui no caso da minha, eu fiz com 50 centímetros de um lado ao outro, tá? Eu ignorei as duas partezinhas aqui embaixo, onde nós temos a cava, certo? É só essa parte reta de cima mesmo, que eu fiz até atingir 50 centímetros. Isso pro meu tamanho, tamanho G. Depois a gente só faz as 5 carreiras novamente aqui, com a mesma quantidade de pontos que a gente fez aqui do outro lado, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo aqui, vou subir, aqui continua a mesma coisa daqui, ó, chego até o último ponto. No último ponto, subo uma corrente, volto pegando somente a alcinha do lado de lá, e aí vou em carreiras de vai e vem até
até eu atingir essa largura que eu preciso, tá? Aqui você vê assim um pouco de descida, ó, mas tá certinho. É porque a carreira das correntes, ela sempre tende a ficar um pouco mais apertada, né? Mas quando a gente costurar, unir a parte da frente na parte das costas, isso aqui vai ser o de menos, vai regular direitinho, tá? Então, agora é só repetição, carreiras de idas e voltas, sempre da mesma forma. A única diferença é que aqui ela tá mais comprida, tá bom? Então, siga fazendo aí pela quantidade necessária. Então, pessoal, eu excluí aqui do meu dispositivo uma parte da aula, tá? Mas é coisa bem simples, só te explicando, você vai entender direitinho. Então, aqui, ó, eu tô com ele pronto já, mas eu vou só te explicar aqui o que foi que eu fiz. Olha só. Aí, na aula, você tá fazendo essa parte em linha reta, certo? Então, você vai prosseguir fazendo essa parte aqui de cima, ó, reta, até atingir a largura que você precisa na sua costa, tá? O meu, como eu fiz um tamanho bem grande, eu fiz com 50 centímetros, essa parte reta. Quando eu chego aqui, ó, na largura que eu preciso, nessa parte retinha aqui de cima, carreiras de vai e vem, aí eu vou fazer essa outra parte aqui novamente, ó. Lembra que lá no começo eu te disse para você anotar a quantidade de pontos que você tem aqui nessa parte que é mais curtinha? Então, é muito simples. Quando você atingir aqui nessa parte reta, na parte de cima, os centímetros que você quiser, correspondente ao tamanho que você vai fazer, seja PM ou G, aí você vai começar aqui, ó, a fazer carreiras de vai e vem só com a mesma quantidade de pontos que você fez aqui, ó, no começo. Lembra que a gente fez aqui por 5 carreiras, não foi isso? 1, 2, 3, 4, 5, exatamente. Aí aqui você vai fazer a mesma coisa, as 5 carreiras de vai e vem só com a mesma quantidade de pontos que você tem aqui no começo, tá? Porque isso aqui, ó, é a parte que vai ser a lateral da nossa peça. Então, tanto na parte da frente quanto na parte das costas, a gente vai precisar dessas 5 carreiras, tá bom? Aí, você vai fazer essa parte toda até fazer lá no final as suas últimas carreirinhas aqui, tá? No tamanho menor, para se igualar com o começo. Ótimo. Terminou isso aqui, você vai passar para fazer a parte da frente. A parte da frente, você vai começar exatamente igual você fez a sua peça lá na parte de trás. Você pode, inclusive, voltar o vídeo lá para o começo e começar tudo igualzinho, com a mesma quantidade de pontos, as 5 carreirinhas menores. Aí, depois, você vai subir aquelas correntinhas, lembra? E vai fazer também a carreira maior aqui, ó. Porém, nessa carreira maior, você não vai fazer por 50 centímetros como você fez aqui, ó, na parte de trás, tá? Aqui, ó, ela é menorzinha, ó. Nessa minha aqui, eu fiz, se não me engano, por 17 ou 19 carreiras, uma coisa assim. Mas aí, na aula, a partir de agora, você já vai estar com essa parte aqui da frente, tá? Porque você já vai estar com essa sua parte de trás aqui concluída. E aí, você vai começar a fazer a sua parte da frente. Exatamente igual você começou a de trás. Mesma quantidade de pontos, o cós da mesma forma, carreiras de idas e voltas da mesma forma. A única diferença é que quando chegar aqui, ó, nessa largura aqui, a gente vai começar a fazer as diminuições, que são essas aqui, ó, para fazer o nosso decote, tá bom? Então, termine a parte de trás, comece a carreira da frente, quando você tiver feito aí mais ou menos umas 15 carreiras, já dessa parte aqui da frente, separada, tá? Não é fazer unindo, depois é que a gente vai unir frente com costa. Essa parte da frente nós teremos 2 iguais, tá? Porque aqui na frente ela é aberta, depois a gente vai colocar os botões. O que importa agora é você terminar a parte de trás e começar a da frente. Porque na aula, agora, a partir de agora, você já vai começar aqui, ó. Na hora que precisa fazer as diminuições, já que o começo dessa parte da frente é exatamente igual à parte de trás, tá bom? Terminou a parte de trás, cortou o fio, começa tudo novamente, fazer essa partezinha da frente. Aí lá pro final é que a gente vai fazer os bolsos, que a gente vai aplicar botão, enfim. O importante é que você tenha entendido isso, tá bom? Terminou a parte de trás, começou a da frente, e quando chegar aqui, já na parte da frente, na hora da diminuição, eu volto aí a seguir na aula. Então, ao terminar o que eu te falei, terminei a parte de trás, comecei novamente a parte da frente, tá? Exatamente como eu te expliquei anteriormente. Agora sim, daremos sequência normal à nossa aula. Então, eu segui fazendo por 17 carreiras, aqui no caso do meu, tá?
Aí eu já quis fazer as diminuições. Ô, Val, eu posso estar fazendo mais largo do que isso? Gente, o que acontece é que aqui, como a gente vai diminuindo, ele vai descendo aqui em degradê. Se você fizer isso aqui muito largo, isso aqui vai ficar pegando no pescoço, tá? Então, o ideal é que você meça aqui, ó, em cima do ombro. E veja se já tá na hora de começar as diminuições, tá? Então, com 17 carreiras, nesse fio ficou perfeito. Daí, o que eu vou fazer agora, ó, é nessa carreira de número 18, isso das carreiras já do tamanho grande, desconsidere essas, tá? São 17 carreiras desse aqui. Então, nessa carreira de número 18, eu não chego até o final, a gente vai começar a fazer as diminuições, ó. Os últimos 2 pontos eu não faço, nem o penúltimo, nem o último. Daí, eu vou virar o trabalho, ó. Vou fazer uma correntinha, né, como sempre. Viro o trabalho. Aí, eu vou pegar aqui só a alcinha, ó, fazendo baixíssimos. Eu vou fazer 3, ó. O primeiro, o segundo ponto e no terceiro. Baixíssimo. Tá? Aí, aqui eu faço uma corrente e recomeço a fazer a minha carreira normalmente, mantendo sempre a mesma sequência. Ó, laço o fio, daí eu volto no mesmo ponto que eu fiz meu último baixíssimo e nele eu faço meu primeiro meio ponto, pegando só a alcinha do lado de lá, pra manter o desenho, como sempre, tá? E aí, você vai fazer isso aqui até chegar lá no final. Chegando no final, você volta e vai fazer a mesma coisa que a gente já fez aqui, ó. Você vai vir até o penúltimo ponto e volta. Eu vou terminar essa carreira, começar a próxima e quando chegar de volta já aqui, ó, aqui na hora da diminuição, eu volto com você para que você não tenha dúvida, tá? Então, aqui você vai fazer tudo como sempre. Fazer os meios pontos até chegar lá onde nós temos os baixos e baixíssimos, lá na barra. Essa carreira aqui, como é de volta, você vai terminar seus 6 pontos altos com baixíssimos. Aqui na barra, vai virar o trabalho, começar com os 6 baixos e vai subir até chegar aqui, ó. Faltando 2 pontos para terminar. Aí, eu volto com você já na próxima carreira de volta. Olha só, desci a carreira... Subi de novo, já de baixo pra cima, ó, do cós em direção aqui ao topo novamente, exatamente como eu disse pra vocês. Chegando aqui no final, não tem segredo, serão as mesmas repetições e você vai fazer isso pela quantidade de carreiras que você julgar necessário até atingir o V do decote, tá? Olha só. Chegando aqui no final, ó, você vai sempre... Esse ponto aqui é aquele que a gente pega os dois juntos, né? Ó, aqui as duas alças, ó. Você vai vir sempre até a antepenúltima, ó. Aí, vão sobrar 2. Deixa sempre esses 2 de sobra, tá? Pra ir ficando degradêzinho, ó. Chegou aqui no seu último meio ponto, uma corrente, virou o trabalho, vem logo aqui no primeiro ponto, ó, e volta pegando só a alcinha de trás, e você vai fazer isso em 3 pontos. Fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro baixíssimo, ok? Ó. Aí, subo uma corrente e repito. Agora, eu vou fazer novamente o mesmo processo. Meio pontos em todos os pontos da base. Pegando só a alcinha do lado de lá. Depois, volto novamente só até o antepenúltimo ponto, quando for nessa carreira. Subo a correntinha, volto novamente. Então, vai ser essa a nossa diminuição, tá? Siga fazendo assim e aí eu volto para te dizer por quantas carreiras eu fiz das diminuições, tá certo? Meus amores, então eu segui fazendo as diminuições até eu fazer por 17 vezes, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tô na carreira 18 da diminuição. Só que nessa carreira 18 eu já não diminuo mais. Eu já chego aqui até o finalzinho da 17, porque são só 17 diminuições. E a carreira de número 17 é essa aqui, tá? Então, nessa de número 18, ó. Opa, é pegando só a alcinha lá de trás. Não, gente, é pegando o ponto cheio, que aqui eu tô subindo. Ó, vou chegar até o último ponto, tá? Ó, assim.
Porque aqui agora a gente vai fazer algumas carreiras em linha reta, que é a carreira onde a gente vai colocar os botões, tá? Então, 17 carreiras de diminuições, ó. É até aqui. Aí, a 18, até aqui, né? A 18, eu já faço retinha, tá? Não diminuo mais. E aí, a partir daqui, eu vou fazer várias carreirinhas de ida e volta até atingir a largura que eu preciso, tá? Vou fazer aqui essas carreiras e volto com você para te explicar por quantas carreiras eu fiz e te explicar como cheguei nesse ponto desse comprimento, tá certo? Aqui, dessa largura, ó. Aí, aqui eu já subo a correntinha, já volto aqui pegando só a alcinha de trás do primeiro ponto e vida que segue, tá? São carreiras com a parte aqui de cima reta, não tem mais diminuição nenhuma, tá? Então, aqui no caso já é a terceira carreira, né? Opa! Em linha reta, ó. 1, 2, 3, e eu vou ver por quantas eu vou fazer mais. Aqui embaixo você continua o mesmo processo. Nessa carreira a gente faz com baixíssimo os últimos 6, e na que a gente sobe, a gente faz com baixos os 6, tá bom? Aqui da barra. Bem, meus amores, eu prossegui fazendo, então, essa repetição até que eu fiquei com 9 carreiras. A começar aqui da primeira, ó. Em linha reta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, ok? 9 carreiras pro tamanho G, tá, pessoal? Pro tamanho M, você vai fazer aí umas 7, pro tamanho P, umas 5, tá bom? Na 9ª carreira, finalizei a carreira, vou subir uma corrente. E nesse caso aqui, eu vou fazer essa carreira de baixíssimos, tá? Todos os pontos serão baixíssimos. Eu vou começar já aqui, ó, do primeiro com baixíssimo, porque essa carreira aqui, ela é uma carreira só de limitação de elasticidade, tá? Ó, baixíssimo para todos os pontos, pegando apenas a alcinha do lado de cá, tá? Ou melhor, aqui dentro você pode pegar mesmo assim, ó, normal, tá? As duas alças, ó. Porque essa carreira realmente é só uma carreira de limitação de elasticidade, tá? Olha só. E vai ficando assim. Chegando lá no final, você vai cortar o seu fio e vai ter terminado o lado da sua blusa. Nós precisaremos de 2 lados praticamente iguais, tá? Porém, você vai começar a fazer o outro lado, vai fazer tudo igual até aqui, ó. E desse lado aqui, a gente vai ter um diferencial aqui nesse ponto dessas 9 carreiras, a gente vai ver por quantas carreiras a gente vai fazer, normal. E aí, em uma dessas carreiras, talvez na 7ª carreira, a gente vai fazer o caseado para passar o botão, tá? Esse nosso lado aqui que a gente fez completinho as 9 carreiras, a gente vai costurar os botões desse lado, tá? E na outra parte, a gente vai fazer o caseado. Então, comece a fazer aí sua próxima lateralzinha, tá? Exatamente igual, tudo igual, quantidade de pontos, tudo igual, tá? E aí, quando a gente estiver aqui já, ó, nessa direção, na outra peça, eu volto com vocês, porque eu vou fazer também o meu outro lado, tá certo? E aí, eu volto com vocês para que a gente possa dar continuidade e finalizar a nossa peça. Então, eu segui fazendo exatamente o que eu disse para vocês. Eu tô aqui com o botão, ó, pra mim ter aqui a noção, mais ou menos, de onde eu vou colocar esses botões. Eu quero sempre um aqui no comecinho, tá? Pra a peça não ficar aberta aqui em cima. Então, eu fiz por 7 carreiras. Perdão, fiz por 6 carreiras, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, tá? Nessa carreira de número 7, a gente vai fazer o caseado, então. Aí, depois da 7, a gente vai ficar só com a 8ª e a 9ª, né? E vai ficar bom, o nosso botão vai ficar show de bola. Então, como eu vou querer começar logo aqui de cima, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou subir uma correntinha, como sempre, para começar a minha carreira. E vou fazer aqui, ó, um meio ponto, 2 meios pontos, somente 2 aqui no começo. Aí, eu já vou fazer o meu caseado. Olha só,
como ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, notem que vai ficar só uma beiradinha do tecido aqui aparecendo, certo? Ó, por isso eu vou fazer esses 2 pontinhos, tá? Aí, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. E vou medindo aqui pra mim ver se vai passar esse botão. Tô achando pequeno, então eu vou fazer 5. Dependendo do tamanho do seu botão aí, você vai ter que passar ele aqui nesse buraco pra ter certeza, tá? Se eu fiz 5 correntes, eu pulo 1, 2, 3, 4. Venho no quinto, faço um meio ponto. Aí, venho no próximo, um meio ponto. Vou fazer 5 meios pontos, aí vou tentar aqui passar meu botão, pra mim ter certeza que ele vai passar aqui nesse buraco. Se não, eu desmancho e faço com 6. Mas eu creio que vai dar, ó, vai dar tranquilamente pra passar. Aí, nessa hora aqui desse teste, se você achar que ficou muito folgado, você pode até diminuir um. Mas como o botão é bem grande, ele não vai voltar, ele não vai sair. Esse perigo só tem quando o botão é bem pequeno, tá? Aí, o ideal é nessa hora aqui, ó, você fazer aqui mais ou menos uma conta. Quantos botões você tem? Qual a distância você quer entre esses botões? Olha só, se eu vou colocar um aqui, o outro mais ou menos aqui, você vai querer juntinho assim? Ou você vai querer mais espaçado? Eu tenho 6 botões para colocar aqui nessa parte da frente, então eu tenho que ter aqui uma noção de espaço, tá? Não vou colocar aqui na direção do cós, ó. Vou colocar um pouco mais acima, aí sim, ó. Vou tentar dar aqui o espaço mais ou menos igual, simétrico entre eles, para que eu faça direitinho. Você tá vendo que o espaço aqui entre os pontos, ó, são mais do que só esses que eu fiz? Então, se eu fiz aqui 5 pontos, aí eu tenho aqui no outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5... 6 pontos livres, os que a gente tá vendo, mas ainda tem os que ficam embaixo, ó. Então, 6, vai ser em média 7 a 8 pontos que nós teremos entre os botões, tá? Eu vou colocar 7 aqui pra me ver. Aí, você vai fazendo aí no seu, a mesma coisa, pra você ter certeza. Ó, 3, 6, 7. Aí, eu venho. Aí, você pode também conferir aqui, ó. Se você tem 7 pontos e vai pular 5, vai pular 4, 1, 2, 3, 4. No quinto, você vai fazer novamente o início aqui, o primeiro ponto, aí você confere. Aí você pode ir colocando o botão, pra você ter certeza se vai fechar a conta. Aí, aqui já é o primeiro ponto da sequência de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pular 4 novamente. 1, 2, 3, 4. Aqui já é outro botão. Aí, aqui, ó, onde eu marquei aqui o quinto ponto, né? Onde a gente vai começar de novo, a gente recomeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto, começo novamente, já tem outro botão. No quinto, começo novamente. Aí, nesse quinto, já é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, pulo. Opa, 7. Aí, vou... Gente, o que eu fiz aqui? 7 é o espaço. Aí, vou pular agora o espaço do botão, né? 1, 2, 3, 4 no quinto. Então, aqui é meu outro botão. Aí, de novo os 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser menos. Vou ter que fazer com 6. Porque sobrou um pouco espaço lá embaixo. Pra poder caber o outro direitinho, tá certo? É só uma conferenciazinha aí. Eu sei que eu fiquei meio confusa ali, mas depois eu entendi. Aí, novamente, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pulo 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, faço novamente a sequência dos 6. 1, 2, 3, 4, 5... e 6. Se lá no final precisar fazer 7 num bloco, não tem problema. O importante é a gente fazer a quantidade correta aí dos buraquinhos, tá? Então, fiz 6, aí vou fazer as correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Eu faço as correntes bem apertadinhas, tá? Pra gente cederem muito. Aí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. No quinto, novamente. Aí, eu vou seguir fazendo isso aqui até chegar lá no final, tá?
Ó, novamente o bloco dos 6 meios pontos. 4, 5 e 6. Novamente as 5 correntes apertadinhas. Pulo 1, 2, 3, 4. Vou lá no quinto ponto, faço novamente o primeiro ponto da sequência aqui dos 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4. Vou fazer agora o quinto. Gente, vai fechar certinho. Vou fazer logo até o final com vocês, sem pressa. Novamente as 5 correntes. Pulo 1, 2, 3, 4. Vou no quinto ponto da base e começo novamente a sequência de 6 meios pontos. 3, 4, 5 e 6. Já temos quantos espaços aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer o sexto. Aí, é aqui onde é o X da questão. Como vai fechar direitinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou... E nessa carreira aqui, eu vou fazer o meio ponto mesmo, tá? Ó, 1, 2... Opa, 3, fechou certinho, gente, 4 e 5. Nesse final aqui, se fechar em 6, em 7, não tem problema, tá? Isso aqui não é regra. Ó, aí eu tô aqui com os 6 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos 6 botões que eu quero. Agora, nessa carreira, eu volto a trabalhar de novo a questão do meu cós, ó. Vou subir uma corrente e vou fazer essa carreira de ponto baixo, como sempre. Que nessa subida aqui do cós pra lá, é sempre essa mesma coisa, né? Aí, ó, 6 pontos. Aqui vai dar só 5, tá? Porque a gente fez só 5 meios pontos, certo? Aí, ó, fiz os 5, no caso aqui do meu. Aí, aqui, ó, dentro desse nosso espaço, a gente vai fazer baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, dessa forma. Aí, a gente passa aqui, ó, já pro nosso próximo ponto e vai fazer ponto baixo em todos eles, tá? Ó. Eu decidi não fazer meios pontos aqui, porque eu achei que ia ficar mais elástico. Com os pontos baixos, a gente limita mais a elasticidade, tá? Então, sobre os nossos blocos aqui, eu vou fazer meios pontos, pontos baixos mesmo. Aí, novamente, 3, 4, 5 pontos baixos. Se você achar necessidade de fazer 6 também, pode fazer à vontade, tá? Eu vou fazer 5 porque eu não quero que ele fique com sobra de pontos. Eu quero que se mantenha retinha essa carreira, assim, ó, tá? Vai dar pra passar nosso botão tranquilamente, ó. Vai ficar perfeito, tá certo? Então, siga fazendo assim até no final. Os pontos baixos sobre os nossos meios pontos. Aqui dá só 5 sobre os meios pontos, porque a gente não faz aqui no primeiro buraquinho desse, ó. Aí, fica 5 pontos baixos sobre os meios e 5 pontos baixos aqui dentro no espaço das 5 correntinhas. Ó, 5 pontos baixos, passo direto lá pro outro buraquinho, ó. Tá? Aí, dá certinho 5 pontos também sobre esses meios pontos, ó. 2, 3, 4 e 5 aqui no próximo, ó. Tá? Então, vou seguir fazendo até lá no final. E depois, na minha última carreira, eu vou fazer novamente 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou subir aqui, vou terminar aqui até o final e volto com você pra gente fazer nossa última carreira. Chegando aqui no final da carreira, ó, fiz os 5. Aí, vou vir aqui, ó, sobre esses 2 pontos e vou fazer os 2 pontos baixos também. Um em cima de cada ponto da base, ó. E aí, subo uma corrente, viro meu trabalho e vou fazer aqui mais uma carreira. Dessa vez, eu vou fazer dos meios pontos normalmente, tá?
Ó, pegando só aquela alcinha do lado de lá, como sempre. Essa carreira que eu vou fazer normal, tá? E para cada ponto, você vai fazer um meio ponto. Não tem erro, tá? Sempre pegando a alcinha do lado de lá. Siga até lá no final da carreira. Chegando lá no final, você vai voltar na carreira de lá pra cá, fazendo a carreira de baixíssimos, exatamente como a gente fez lá do outro lado, para que a gente tenha um controle aqui dessa elasticidade, tá? Então, essa carreira de meios pontos, aqui embaixo você vai seguir aquele mesmo roteiro, fazer baixíssimo aqui, ó, nesses últimos 5, que só tem 5 aqui embaixo, tá? E aí, você volta fazendo a carreira de baixíssimos. E aí, a gente vai ter terminado, depois a gente vai só arrematar os nossos fios e fazer a costura de união e fazer também os bolsos e costurar os botões. E aí, ó, temos aqui a nossa parte, onde a gente vai aplicar os botões e o caseado vai ficar aqui por cima. Tá vendo como fica igualzinho o tamanho, ó? Se a gente tivesse feito um ponto a mais aqui, nesse nosso espaço das correntes, ele teria crescido muito o trabalho, tá? Então, ó, com o caseado já aqui, você vai posicionar aqui, ó, os seus botões. Aí, você pode fazer as marcações, ó, nos locais exatos de cada botão, tá? Ô, Val, como eu marco? Gente, pega uma canetinha, ó. Só marca aqui o meio, aqui, ó, no meio do caseado, lugar de cada botão. Ó. E aí, você vai costurar. Eu creio que essa questão da costura do botão é uma coisa que não precisa, né? Basta você colocar aí o seu fio na agulha. Você pode, inclusive, colocar esse fio na agulha, bagunçando aqui, assim, ó, dobrado. Você pode colocar um fio longo que dê pra você fazer logo a costura em todos os botões, porque saindo de um, você pode caminhar por dentro da trama, passar pro ponto seguinte, pro botão seguinte, ó, você dobra assim seu fio. Ó. Deixa eu cortar aqui. Porque quando você vai começar um trabalho com o seu fio dobrado, você não precisa fazer nó. Você já prende no seu trabalho com a própria laçada, tá? Ó. Vou colocar aqui na agulha. Esse fio, ele tende a abrir e desfiar. Então, passei aqui, ó, as duas pontas do fio aqui na minha agulha. Aí, aqui no final, a gente vai ter a laçada, certo? Deixa eu tirar aqui essa bagunça. Tá muito confuso. Olha só. Temos a laçada. Como eu já marquei... Ah, outra coisa. Oval, aqui na parte de lá, onde eu vou costurar os botões, qual a posição aqui? Eu acho que o ideal é você colocar aqui na direção da segunda carreira, ó. Essa é a primeira, aqui na direção da segunda, tá? Lembra que fica duas beiradinhas aqui, duas carreiras fora? Então, lá dentro fica sendo a mesma coisa, ó. Aqui na direção da segunda, ó. Tá marcado aqui o local, ó. O que eu vou fazer? Vou vir de baixo, vou prender, na verdade. Primeiro aqui, ó, abraço aqui um ponto desses. Ai, Jesus. E passo aqui por dentro da laçada. Prendeu o seu ponto? Bora costurar o botão, ó. Como o fio é grosso e tá dobrado, basta você passar 2 vezes, ó. Tchan. E tchan, novamente. Quer passar mais uma? Passe. Mas pra mim aqui já deu. Porque o fio é grosso, dobrado assim, senão vai ficar muita coisa, tá? Deixa eu experimentar aqui. Ó. Perfeito. Certo? Aqui nesse momento é que você já vê. Se você achar que o botão aqui ficou muito lá pra baixo, na parte de baixo, desmancha e sobe mais ele. Pra mim ficou perfeito. Já prendi esse, o que eu vou fazer, ó?
Muito simples. Eu vou passar com esse meu fio aqui, ó, mais lá pra frente, pegando assim pelo meio da trama, ó, até chegar no local do próximo botão. Qual a dinâmica para isso aqui, para você ter certeza do local certo? Deixa esse aqui, ó, posicionado. E aí, você vai colocar aqui, ó. O ideal é você também marcar aqui embaixo, você pode alfinetar aqui, ó, para não ficar desregulado o pé por cima. Para ficar certinho aqui a parte de baixo, ó, tá? Para que você adeque certinho aqui o seu trabalho, para não ficar godê aqui em cima, certo? Terminei aqui, ó, já vou aqui na direção do próximo. Já sei que é aqui na segunda carreira. Esse meu fio aqui, ó, lembra que a gente caminha com ele lá na parte de baixo, ó, ele já tá mais ou menos aqui, né? Então, eu vou caminhar um pouco mais até chegar na direção que eu preciso, ó. Venho caminhando. Cuidado para não passar do local, ó. Aí, vou marcar novamente. Tá muito ruim aqui minha posição para gravar. Ó, é aqui a direção de onde eu vou colocar o outro botão, certo? Ó, a marcação tá aqui. Então, eu já tô quase lá. O que que eu vou fazer? Vou vir mais, caminhar por mais 2 pontinhos, ó. E já vou subir aqui o meu ponto. Virado pra cá, pra cima. Porque eu sei que eu já cheguei no ponto onde eu preciso aplicar o próximo, ó. Tá vendo, ó? Tá bem no meio. Aí, aqui é a mesma coisa. Vou agora aplicar o meu segundo botão, tá? Por 2 vezes, eu vou passar, ó. Uma, puxo bem. Aí, vou de novo lá, de baixo pra cima, puxo bem esse ponto e desço novamente. Pronto, já apliquei o segundo. Fecho. Pra mim, posicionando certinho, ó. Agora, eu já sei onde eu vou subir o outro. Vou caminhar com o meu fio até na direção do outro. E assim, eu vou fazendo até aplicar o último botão, tá? Mas, faça aquilo que eu lhe disse. Alfinete aqui, ó. No final, pra você ir posicionando aqui em cima direitinho, pra que essa parte de cima não fique godê, tá bom? Basta você alfinetar aqui, ó. E aí, aqui, você já vai sabendo direitinho onde é, tá bom? Então, terminando essa aplicação aqui de todos os botões, eu volto com você pra gente fazer primeiro os arremates dos fios, pra só então a gente fazer a união dos dois lados. Então, meus amores, depois de fazer a aplicação dos botões, tá? Sempre certinho do jeito que eu te disse, a gente vai fazer a costura. Essa costura eu vou fazer pelo lado direito mesmo da minha peça, ó. Vou unir a parte da frente com a parte de trás, já tá abotoadinho aqui, ó, os botões, tá? Aí, você vai colocar o mesmo fio aí do seu trabalho, colocado em 2 pernas, ó. Um lado a gente precisa da laçada, tá? Do outro lado fica as 2 pontinhas. Você vai unir as 2 partes e o que você vai fazer aqui é simplesmente unir sempre na mesma direção, ó. Primeiro ponto desse lado, primeiro ponto do lado de lá. Você vai passar o seu fio e prender aqui, ó, a laçada para dispensar o uso de nó, tá? Assim, ó. E aí, você vai passar, ó, sempre pegando a alcinha do lado de cá e a alcinha do lado de lá. Só isso. Alcinha do lado de cá, alcinha do lado de lá, ó. Sempre na mesma direção dos pontos. Porque como nós temos iguais aqui os números de pontos, tá? Não vai dar erro, ó. Pegou a alcinha do lado de cá, pegou a alcinha do lado de lá, passou. Ô, Val, mas não vai ficar grosseira essa costura em 2 fios? Gente, não fica, vai ficar ótimo. Ó, só pegar lado de cá, lado de lá. O segredo aqui é sempre puxar bem, pra ficar bem fechadinho, tá? Ó, olha que perfeito que fica aqui a união. Certo? Então, é só isso.
Sempre na mesma direção, lado de cá, lado de lá. Eu tô pegando só uma alcinha. Só a alcinha do lado de cá, a alcinha do lado de lá, ó. Não tô passando no meio das duas alças para ficar mais delicado, tá? Aí puxe bem. E aí você vai fazer isso até você chegar lá no final, no seu último ponto. Quando eu chegar lá no meu último pontinho, eu vou simplesmente cortar o meu fio, arrematar. E aí, depois eu vou fazer o outro lado. Tá? Se você estiver deixando os arremates para o final, é só você pegar. Chegou lá no final, cortou o fio com a sobra para o arremate. E aí, passa para o outro lado, fazendo exatamente essa mesma união. Tá certo? Então, é só isso. Ó, sempre puxando bem. E olha só, a união fica perfeita, tá? Fica tipo um vincozinho maravilhoso, tá certo? Então, siga fazendo até o final. Quando eu terminar esse lado, já vou passar pro lado de cá e vou fazer a mesma coisa. Pessoal, eu segui fazendo a costura. Olha só que costura perfeita que fica, ó. Acaba que fica parecendo que é a continuação das carreiras, tá? Por isso a importância de fazer com os dois fios, porque fica um relevinho um pouco maior. Aí cheguei até o último ponto, fazendo exatamente como eu mostrei pra vocês. Aí, pra arrematar, ó, é só você passar aqui, ó, pro avesso, tá vendo aqui, ó, o fio tá saindo daqui. Certo? Aqui é o outro fio de início da carreira, tá? Aí, ó, você vai passar aqui por dentro, pelo meio das tramas, ó. Uma vez de ida, fica bem apertado, porque como são dois fios, né? E esse fio é um pouco grosso, a gente realmente tem uma dificuldade maior, ó. Vou uma carreira de ida pra lá. Aí, agora eu vou voltar, ó. Pego um pouquinho mais aqui na frente, porque se eu passar pelo mesmo lugar, eu volto pelo mesmo espaço e desmancho aqui o que eu acabei de fazer, né? Ó. Tá bem apertadinho, ó. Vou com a carreira de volta. Nessa carreira de volta, eu deixo a laçada. O arremate de todos os fios você vai fazer desse jeito, tá? Deixa eu cortar logo aqui, pra não ficar muito confuso. Sempre vai deixar a laçada. Ô, Val, os outros fios, que são só um fio mesmo, eu vou fazer o arremate do mesmo jeito? Sim, a única diferença é que você vai ter só um fio aqui. Não serão dois, assim, né, ó. Aí, nessa laçada é que você vem e passa a cola, ó. Tô usando aqui a Pega 1000, a universal. Aí que eu puxo. Sobrou aqui uma colinha aqui em cima, não tem problema. Não tem problema sujar a mão, ó, porque essa cola é muito fácil de soltar, né, ó. Tá? E é isso. Então, o arremate você vai fazer assim, de todas as sobras de fio que você tiver aí na sua peça. Terminando esse lado, ó. Já arrematei, vou só cortar o meu fio e aí... Daí, após cortar aqui o meu fio, ó, do arremate, olha só que perfeito que fica. Depois, vou arrematar todos os outros da mesma forma, tá? Daí, quando você terminar esse lado, você vai costurar o outro. Eu já costurei os dois, ó, da mesma forma, tá? Depois, você vai costurar aqui a parte de cima. Essa aqui eu já deixei até a laçada aqui, ó, do acabamento, só pra mim passar a cola. E agora, a gente vai fazer a costura aqui da parte de cima também. Gente, essa costura aqui da parte de cima, ela vai ser do mesmo jeito da costura das laterais, ó. Você vai colocar, ó, pontinha com pontinha, vai trabalhar com seu fio em dois fios também, vai prender naquela laçadinha que fica do outro lado. Um lado fica duas pontas de fio, do outro lado a laçada. Prende com a laçada aqui, exatamente como a gente fez aqui, ó, na lateral, tá? E aí, você vai pegando aqui, ó, sempre na mesma direção, os pontos. Sempre na mesma direção, de um lado e do outro, até chegar aqui, ó, na parte reta, tá? Chegou aqui na parte reta, a costura também é feita pelo lado direito, tá? Da mesma forma, ó. Olha aqui, ó, eu fiz igualzinho eu fiz lá na lateral, ó, e fica assim, tá?
Aí, quando você terminar de fazer a costura aqui, você vira pro avesso o seu fio e já faz o arremate. Pessoal, agora pra gente fazer esse bolso aqui, ó. Esse mimo de bolso tão fofo. Olha só que perfeição, tá? De trabalho, de costura, de tudo. Eu vou te mostrar aqui como que eu fiz esse bolsinho. Ai, como suja. Eu comecei fazendo a carreira de correntes. Eu trabalhei com 28 correntes, nesse caso, aqui do meu bolso. Se você estiver fazendo com um fio mais fino, provavelmente vai precisar ficar mais comprido. Deixa eu te mostrar aqui em centímetros, por quantos centímetros ele ficou, ó. 13 centímetros de comprimento, tá? Então, no caso aqui da tensão do meu ponto, utilizando esse fio, deu 28 correntes. Vou fazer aqui as 28 e volto. Após terminar aqui de fazer... Gente, isso aqui é cola, tá? Ó. Acabei de colar aqui os arremates e ainda tinha essa cola aqui. Após fazer as correntes, você vai pular uma corrente de base, vai lá na segunda e vai começar a fazer com pontos baixos dessa vez, ó. 6, já tenho 2, 3, 4, 5 e 6. Porque isso aqui é exatamente a parte do cós, tá? Que a gente vai ter que costurar sobre o cós, ó. Então, a gente tem que seguir o padrão, tá bom? Então, ó, fiz 6 pontos baixos. Aí, agora, eu vou subir fazendo os meios pontos. É a mesma base do nosso trabalho, tá? Ó, vou seguir fazendo, após os 6 pontos baixos, eu vou seguir fazendo meios pontos altos para todos os pontos, até chegar lá no final da carreira, tá? Então, como eu fiz 29 correntes iniciais e fiz 6 pontos baixos, o total de pontos aqui, ó, ficaram 28 pontos, tá? 28 pontos, 6 baixos e o restante foram os meios pontos. No total, 28 pontos. A gente faz 29 para iniciar, porque como a gente vira, na hora de virar a gente pula uma corrente, aí a gente precisa das 29, tá bom? Então, bora lá. Cheguei no meu último ponto, fiz um meio ponto, aí aquele mesmo processo, ó. Uma corrente, viro o meu trabalho, laço meu fio. Logo aqui na direção do primeiro ponto, ó, pulo somente a correntinha que eu acabei de fazer, aí vou pegar só a alcinha do lado de lá. Gente, o mesmo processo. Chegando lá no final, você vai fazer sobre os pontos baixos, você vai fazer pontos baixíssimos, exatamente como a gente fez lá no cós do nosso trabalho, tá? Então, aqui é só repetição. Eu só quis começar com você, para você entender que é a mesma dinâmica e também entender que o comprimento desse bolso aqui, para ficar exatamente igual ao meu, foram 29 correntes iniciais. Se você quiser esse bolso maior, mais comprido, você pode estar fazendo ele bem mais compridinho, tá? Pode começar com 30, 31, 32 correntes iniciais, tá? Mas eu achei que começando com essa quantidade aqui, ficou perfeito. Então, são 13 centímetros, né? Na tensão do meu ponto. Se na tensão do seu ponto, se seu ponto for mais apertado, você achar que ficou muito pequeno, aumente a quantidade de correntes, tá? Então, ó, chegando aqui já no final, é aquela repetição que eu te falei. Sempre na carreira que a gente vira, começando com os meios pontos, aqui pro final a gente trabalha baixíssimos sobre os pontos baixos. Eu sempre confiro de trás para cá, que fica mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu vou começar o baixíssimo, ó, no próximo ponto, ó. Aí, pego aqui na alcinha, ó, do lado de cá e faço baixíssimos em todos esses 6 pontos restantes. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aqui no meu último pontinho.
Subo uma corrente, viro o meu trabalho, pulo apenas a corrente que eu acabei de fazer e já venho aqui, ó, no próximo pontinho, pego só a alcinha do lado de cá e vou fazer pontos baixos. A mesma dinâmica, tá bom? Tô repetindo aí só para as iniciantes não terem dúvidas. Você vai fazer isso aqui pela quantidade de carreiras que você quiser. Você vai fazer esse seu bolso da largura que você quiser. O meu, eu vou medir aqui na parte de cima, tá? Ó, ele ficou aqui com 14 centímetros, tá? Aqui nessa parte de cima. Se você quiser mais largo, faça por mais carreiras, tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui no meu, carreiras de idas e voltas, sempre da mesma forma que a gente fez a nossa parte aqui do suéter também, tá? E aí, quando eu terminar de fazer, pela mesma quantidade de centímetros, 14 centímetros, aí eu te digo quantas carreiras deu exatamente na tensão do meu ponto, tá? Aí, a gente volta só pra gente fazer a aplicação do nosso bolso. Lembrando que quando você terminar, você já tem que deixar uma sobra de fio grande, que é com essa sobra de fio que você vai costurar, tá bom? Então, gente, bora lá. Olha só. Eu fiz, no caso aqui do meu, por 19 carreiras, e aí deu os 13 centímetros, tá? Na verdade, deixa eu medir aqui pra vocês verem. Ó, ele dá mais quase 14 centímetros. Quando a gente costura, eu vou te mostrar como eu fiz pro meu dar só uma leve diminuidinha pra ficar bem retinho, tá? Então, ó, você vai posicionar. Nesse caso desse bolso aqui, ó, eu coloquei conferindo daqui da pontinha, ó. Aqui a gente vê uma carreira de ponto baixo, uma de baixíssimo, uma de baixo, uma de baixíssimo. Aí, conferindo com todas, ó, a de baixo, aí a baixíssimo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na carreira de número 8, foi a que eu comecei a pregar aqui, costurar o meu trabalho, o meu bolso, tá? Na de número 8. E aí, a gente segue mais ou menos uma linha reta, e aqui vai ser a mesma coisa desse outro lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ser nesta carreirinha aqui. Aqui, o ideal, meus amores, é você alfinetar, tá? Lembrando, ó, que quando eu terminei, eu fiz aquilo que eu disse, ó. Deixei já o fio e já inseri na agulha, tá? Aí, agora, eu vou costurar. Então, o ideal é você alfinetar, para você fazer um trabalho bem retinho, manter aqui, ó, a mesma altura, tá certo? Aqui você vai costurar a carreira dos baixíssimos e dos baixos em cima da carreira dos baixíssimos e dos baixos de baixo, para permanecer o mesmo desenho, tá bom? Então, ó, nesse caso, eu vou começar a costurar daqui de onde a minha linha ficou, certo? Vou descer aqui, ó, fazendo a minha costura, tá bom? Então, bora lá. Como eu já tenho muita prática, assim, com costuras e tal, eu não vou alfinetar, porque aqui, ó, do jeito que eu peguei aqui, eu já marquei o local, ó. Tô com o meu fio aqui, deixa eu botar do jeito que fique bem visível. Vocês estão vendo que nós temos aqui, ó, essa marquinha aqui, ó. Essa alcinha aqui do ponto, é nela que a gente vai pegar, ó. Eu vou entrar aqui, já na parte do meu bolso, e lá embaixo, ó, na direção de onde ele se encontra. E eu vou simplesmente, opa, fazer a minha costura, tá? Ó. Aí, venho, ó, sempre daqui pra lá. Eu vou reforçar essa primeira aqui, porque eu quero que fique bem segura, tá? Ó. Assim. Aí, eu vou seguir em linha reta, ó, nessa carreirinha, tá vendo? Na parte de baixo, ó. Eu pego aqui em cima e pego a alcinha lá, ó. E vou fazendo a costura. Fio comprido assim, às vezes fica chato de trabalhar, mas vai dando certo. Deixa eu puxar bem esse fio. Pera lá. Eu achei que isso aqui pode ficar melhor. Isso. Daí, ó, sempre assim, do lado de cá, do lado de lá, ó. Tá? E aí, a costura vai ficando bem perfeita, ó. A alcinha de cá do bolso, a alcinha de lá da parte da blusa.
tá? Aí você vai seguir fazendo assim em linha reta, dessa forma, até nós chegarmos lá embaixo no nosso cós, tá? Ó, vai dando super certo. Pode seguir em linha reta, viu? Que vai dar certinho aqui embaixo, ó, tá? Chegando aqui, ó, antes da direção aqui do coisinho, eu volto com você. Olha só como vai ficando bem certinho, ó, tá? A costura. E imperceptível também, ó. Cheguei aqui na parte de baixo, onde tá na direção do cós. Se por algum acaso não for batendo tudo certinho, você pode pular um do lado de lá, não tem problema, tá? Um ponto importante é ir no mesmo sentido, ó. Quando eu chego aqui nessa direção, eu não vou pegar mais ele aqui em linha reta, ó. Aqui nesse mesmo sentido, eu já vou descer pra cá, ó. Pra esse outro ladinho aqui, ó. Tá vendo? Pra essa outra carreira aqui, tá vendo? Porque não dá pra ele ficar reto, porque a parte aqui de baixo é mais estreita, ó. Aí, eu já passo pra cá, pra essa carreira de baixo. Não sigo pegando na de lá. Tá dando pra entender? Ó. A única coisa que eu fiz foi descer uma carreira, não seguir pegando nessa carreira de lá, onde eu tava pegando anteriormente. Deixa eu dar uma puxadinha aqui no fio, pra que ele fique bem esticadinho. E aí, gente, não tem erro, não tem segredo, ó. Tô chegando lá na última. Com paciência, porque se tem uma coisa que a gente exercita com o crochê é a paciência, né? Ó. O último ponto aqui, vou pegar já lá na parte de baixo, ó. Assim. E aí, agora, a gente vai costurar essa parte aqui de baixo. Quando eu terminar aqui, ó, essa parte de baixo, eu subo aqui fazendo a mesma coisa, ó. Aqui ele vai ficar um pouco mais fechado e pra cá, ó, na lateral, um pouco mais aberto. Sempre a gente fecha aqui numa carreira e essa outra parte daqui a gente prende numa carreira mais de lá. Certo? Da mesma forma que a gente fez aqui, ó. E aí, a gente vai dar toda a volta assim, tá? Eu vou fazer essa costura que é sempre no mesmo sentido, ó. Lado de cá, lado de lá. Lado de cá. Ai, eu detesto trabalhar com fio grande, porque fica emaranhando tudo, né? Ó. E aí, vai ficando muito perfeito, gente, essa união, tá? Então, eu vou terminar aqui. Aí, vou fazer o que eu te disse. Vou subir toda essa lateral, alfinete, se você acha que você não vai conseguir fazer em linha reta. Aqui é no mesmo sentido, ó, tem que ficar o último ponto aqui, ó, tá? Pra ele ficar retinho. Quando chegar aqui no final, você pode só arrematar seu fio, ou você pode trazer ainda esse fio aqui por dentro, ó, alinhavando por entre esses pontinhos para limitar a elasticidade dele, para ficar mais apertadinho. Foi isso que eu fiz aqui desse lado, ó. Tá? Então, eu vou aqui, ó, dar toda a volta, quando eu chegar aqui na parte de cima. Olha só, chegando aqui no final, ó, tem ainda essa lateral para prender. Eu voltei aqui com você, gente, porque eu lembro tanto que tem as iniciantes, né? Aí, ó, você tá vendo, ó, como aqui essa parte é mais curta, ó. Aí, você vai vir, ó, e vai pegar aqui. Tá vendo meu fio aqui, ó? Prendi no último ponto. Eu vou prender novamente aqui nesse pontinho e já vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Lá da carreira de baixo, ó, essa alcinha. Tá? Ó. Gente, e é a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. O cuidado que você tem que ter é da altura aqui, ó. Permanecer a mesma altura aqui. Por isso, a importância de você alfinetar, tá? Pra ficar preso aqui, ó. E outra coisa que eu quero te mostrar. Eu só voltei aqui pra te mostrar isso, porque aqui, ó. Eu vou aqui costurar os 6 pontos baixíssimos aqui, certo? Ó. Fiz o primeiro, venho no segundo, ó, na direção lá do meu pontinho, certo? Ó, venho no outro, vou lá no de lá. Venho no outro, venho cá.
no da parte de baixo. Só quero terminar de fazer essa parte aqui. Eu não tô nem puxando tanto, já que eu regulo isso. Ó. Fiz os 6 pontos aqui e os 6 pontos de lá. Vou puxar mais aqui pra ficar bem certinho. Aí, ó. Vou colocar aqui, vou regular, olhar aqui se realmente tá certinho. Seria a hora de alfinetar agora, tá? Alfinete aí o seu. Eu não vou alfinetar, gente, porque sinceramente eu não vejo necessidade de eu fazer isso aqui, porque eu consigo ir regulando. Olha só, nesse caso aqui, ó, eu uni nessa carreira, agora eu vou passar para essa outra, ó, mas de cá, tá? Ó. Mas aqui assim, ó. Só para não ficar nessa mesma carreira aqui, tá? Ó. Venho cá do lado de cá, aí já passo mais pra cá pra cima, ó. Tá? Porque o bolso aqui, ele fica um pouco mais largo aqui pra cima. Pra que a gente não deixe ele muito fofinho aqui, pra ele ficar bem... mesmo esticadinho, tá? Ó. E agora sim, agora eu vou trabalhar até chegar lá no final dessa carreira, sempre com cuidado de ir regulando. Tá? De ir regulando para que fique bem retinho o meu bolso. Quando eu terminar, quando eu chegar aqui em cima, aqui no final, eu mostro pra você ainda o que a gente pode fazer pra limitar essa elasticidade aqui em cima, ó. Prontinho, meus amores, cheguei aqui, ó, na parte de cima, tá vendo? Vou dar aqui meu último ponto. Vou vir mais lá em cima, dar meu último pontinho dessa lateral. Daí, assim, tá? Ó. Último ponto. Esse fio aqui a gente arremata depois. Agora, o que eu te falei aqui anteriormente é o seguinte. Você já pode arrematar aqui, ó. Só virar lá pro lado avesso esse seu fio e pronto. Mas você também tem a opção de pegar aqui, ó, o seu bolso e... dá uma puxadinha aqui no fio para ter certeza que tá bem esticadinho. Aí você pode fazendo assim, ó. Você vai passar aqui, ó, tipo enlinhavando, ó. Tam, pra cima, pra baixo, no bolso mesmo, aqui na parte de cima. Ó. Isso aqui só pra você limitar a elasticidade, tá? Ó, pra cima, pra baixo. Como é o mesmo fio, ele fica totalmente invisível. Tá? Ó, pra cima, pra baixo. A gente só vai, quando terminar, quando chegar lá no final, que a gente vai regular direitinho. Olha só, aqui, ó, ele não estica mais, ó, tá vendo, ó? Devido a esse fio que eu tô passando assim, ó, não estica. Aqui, ó, nota como ele estica ainda, ó. Então, é só pra limitar essa elasticidade, tá? Ô, Val, isso é necessário mesmo? Ou é só pra ter mais trabalho, gente? Não é necessário, não. Eu gosto de fazer essas coisas porque eu acho que valoriza mais. Vai fazer com que isso aqui não ceda pro futuro, após lavagens, né? O bolso se manter bonitinho. Então, é isso, ó. Tô chegando aqui no final, tô regulando já aqui na tensão da linha mesmo, ó. Olha só como fica bem perfeito, ó. Tá? Ó. Só que não pode deixar muito apertado isso aqui, tá? É levemente, ó, pra ficar bem perfeito, tá, gente? Nada de exagero. Aí é só, ó, chegou aqui no final, passou pro lado do avesso, e aí você vai fazer o seu arremate normalmente, tá bom? Passou daqui pra lá, ó, entre as tramas, o seu fio, depois passou de lá pra cá também pelo meio aqui das tramas, ó. Deixou a laçada e nessa laçada você vai passar a cola e tá terminado. Tanto a aplicação do bolso quanto tudo, tá bom? Aqui nessa parte de cima, ó, caso você ache também que tá com elasticidade demais, eu não quero assim, você pode fazer esse mesmo trabalho que você fez aqui, ó. Passar um fio por dentro, dessa mesma forma, só pra limitar essa elasticidade. Ou pode fazer uma carreira de baixíssimo também, que também dá certo, tá bom? Fica a seu critério.
A minha eu quis assim mesmo, grande, bem solta, tá? Muito obrigada por me acompanharem até aqui ao final dessa aula. E a sugestão de preço para essa peça, gente, é em torno aí de uns R$ 200, tá?